Então, essa Você me ouve um semana pouco melhor começa, agora, né? né? Você me ouve um pouco Sim. melhor? É A o gente meu. começa com a nossa turnê, né? Você está onde mesmo, Gabriel? Estou No na Brasil? Bahia, na Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, né? Seu pai também está sem áudio ainda aqui. Então, se você quiser nos levar para aí, né? Estamos aí com várias agendas fechadas, né? Você No vai Brasil, para né? Salvador? Vou, com certeza, né? Então, fiz no Hotel da Bahia, fiz no Otto, fiz no Fiesta. Conhece Conheço, esses, conheço. Eu sou de esses centros de Salvador, né? convenções? Eu sou de Salvador. A família de lá, tal, vão para lá com frequência. Não sei se eu vou conseguir isso por causa das minhas correrias que eu vou ter que seguir. Porque eu sei o seguinte, É, estou preparando aqui a mente e o coração para poder ter caixa para quando acabar essas 10 aulas que eu tenho agora, contratar mais 10, porque para mim, assim, como eu já falei, né? É uma habilidade que eu estou tendo aqui, que eu estou ganhando, que, caramba, se eu tivesse ganhado ela há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás, eu estava em outro nível, com certeza. sem dúvida. Mas aí, quem sabe, a gente faz uma lá no Fiesta, né? Cabe 3.000 pessoas lá. Já fiz várias vezes, né? Já fiz umas 50 vezes, pelo menos. Aí, todos lotados, né? Aí, leitura dinâmica e PNL, né? Olha aí. Pois é. A Aí você habilidade dá essa, você eu dá que o ganhar. PNL e eu dou leitura dinâmica. É Tá porque bem? eu não tenho essa habilidade ainda de conduzir o público ainda. Eu sou especialista ainda no individual, né? O público ainda é algo, mas eu tenho que desenvolver até para a questão comercial mesmo. Porque às vezes eu posso ter mais turmas, eu posso mais pessoas para ajudar. Até para você poder explicar para as pessoas, né, o que é. Começa com as lives, né? É, Ok. E essa semana você treinou o quê? então, vamos lá. Na semana passada, nós não tivemos aula. Né? Aí você mencionou para mim, assisti uma aula que estava no YouTube, aí eu peguei o intermediário e a ideia era, ao invés de ficar pulando de uma etapa, de um tipo, você lê 10 vezes aquele ali, lê todas as páginas daquele, aí no outro dia eu lê todas as páginas do outro. Como eu fiz? Eu li todas as páginas de um, aí já lia todas as páginas do outro também. Aí, fiquei treinando pra caramba. Percebi que o mais difícil para mim era palavras invertidas. O que As tinha divertidas. polissílabas, trissílabas para cima era um pouquinho mais complicado para mim, até que eu tinha que abaixar a velocidade. Palavra invertida é mais desafiador foi isso. Aí, com respeito à retenção, você me ouviu o meu áudio, né? A minha dor Mas agora você está sendo essa. entende por que o palavras invertidas foi mais difícil para você? Quando eu estou lendo, às vezes eu passava rápido e não identificava a palavra que está ali invertida. É porque você não está enxergando o símbolo, né? Você não está vendo o grafema, ou seja, o ideograma. Hum. Você está enxergando sílabas ainda. Será, gente? É, Mas isso porque só no, se eu te isso só no mostrar o invertida celular ou no. assim, ó, você entendeu que é um celular, né? Sim. Principalmente se ele estiver ligado, lógico, né? Mas se for assim, também sabe que é Ainda é um celular. celular. E dependendo, né? Se tiver meio assim, né? Você ainda sabe que é celular, não sabe? Sim, com certeza. Ou seja, se eu lhe mostrar uma palavra assim, por que se eu mostrar ela assim, você não entende? Porque eu não estou enxergando a palavra. Você está lendo a sílaba. Sim. É algo similar, então, ao bebê, né? Porque Isso. quem não Então, saberia identificar um celular se eu estou aqui e viro assim, é, seria um bebê. e eu pegar, né, uma palavra grande igual essa aqui, né, dinheiro, né, Uhum. e Tony Robbins aqui, ó. Já leu esse aqui? Não, eu só, do Tony Ele é Robbins, só li fininho, ó, recentemente o ele é bom que é fininho, ó. Chefinho, né? Aí se você colocar a palavra assim, você vai tentar ler assim, né?
apesar de que, assim, essas palavras mais óbvias, ela vem para mim. Dá para ver maior, claro. É igual logomarca, né? Então, a resistência aqui é a da percepção integral, que ainda existe. Então, esse é um exercício que você deve fazer mais. Tá. Então, no caso, por exemplo, se eu pego a apostila básica e só viro ela de cabeça para baixo e fico treinando para de cabeça para baixo, daria certo? Ou está misturado? Pode. Principalmente, você vai ver que é bem fácil, né? Monossílabas, Sim, dissílabas, exatamente. Monossílaba sílabas. e dissílabas eu consigo até na velocidade normal que eu estava fazendo nos outros. Agora, quando vai Pode. para polissílabas e trissílabas, e até quando vai misturado, entre polissílabas e monossílabas, eu já percebo que eu tenho que diminuir. Por exemplo, ó, a palavra amor aí que está na sua estante, né? Se eu olhar da esquerda para a direita, eu leio A-M-O-R, né? Uhum. Se eu olhar da direita para a esquerda, eu leio R-O-M-A. Então, ao invés de ler amor, eu leio Roma. Sim. Ela, na sua tela, deve estar aparecendo Roma. Eu acho que... rapaz, está difícil enxergar aqui, mas eu acho que Por está... quê? Porque, para mim, na minha tela, como eu estou usando um post, ela não está aparecendo para mim leitura dinâmica. Está Não, aparecendo Assimanadi, né? a minha tela tá investida. Não está investida, não. Está normal. Dá para ver amor. Dá para ver amor, né? Dá para ver amor. Então, para mim, o meu post de fundo, para mim, ele é invertido. Para você, não. Como a minha imagem vai virada junto com o post, Uhum. aí você enxerga leitura dinâmica escrito, não é? Ó, James Baldwin. Uhum. Mas para mim ele está invertido. Como não faz sentido, né, a palavra dinâmica, né, de trás para frente, eu não leio. Mas para mim, como aqui faz sentido Roma, aí eu leio. Tanto de trás para frente como de frente para trás, tá? Quando você treina de cabeça para baixo, o palavras invertidas, quem estava invertido fica normal, quem estava normal fica invertido. É uma maneira de facilitar também. De uma vez assim, a outra de cabeça para baixo. Vira, folha 2. De uma vez assim e outra assim. Uhum. Folha 3, lê uma vez assim, entendeu? Entendi. Esquerda, direita, direita, esquerda, o zigue-zague. Ou de baixo para cima subindo, ou da direita para a esquerda subindo, ou zigue-zague descendo e subindo. Isso. Então tá, nós vamos fazer um teste, né? Esse exercício ele te dá uma acomodação. O que é a diferença da velocidade para acomodação, você sabe? Não. Não é acomodação de ficar parado, no sentido de ficar parado, não, sabe? A acomodação é no sentido de encaixar melhor a habilidade. Ou seja, sabe quando você veste uma calça, ela está folgada, você tem que mandar apertar, né? Ou o contrário, quando ela está apertada, você tem que folgar. E esse caderno intermediário, ele faz a técnica ficar mais ajustada à sua leitura normal, tá? Por quê? Porque você lê palavra pela metade, palavra de cabeça para baixo, palavra misturada com número, palavra com as sílabas trocadas, palavras cortas, né? Então, às vezes, pode até não dar muita velocidade a mais, mas você vai perceber que se você lia 800, você vai ler 800 de forma mais fácil. Tá? Inclusive, só para te dar uma conquista aqui, essa semana, terminei 2 livros. Terminei o Pense em Texto e terminei o Aprendizagem Dinâmica. Metrônomo? Usando o metrônomo. Inclusive, uma coisa que eu observei, né? A depender do livro, a letra me é mais confortável. Então, a letra do Aprendizagem Dinâmica, por mais que seja pequena, ela me era muito confortável. Eu lia como com certeza, com certeza. A letra, o espaçamento entre as linhas, o tamanho da fonte, o papel. Uma coisa que incomoda muito é a diagramação do livro. Então, a diagramação não, desculpa, a encadernação. Se ele tem um espiral, se é um airô. Né? Por que eu não fiz essas apostilinhas aí, todas com a carinha de livro? Né? Do tamanho de um livro, para né? não perder para poder facilitar o manuseio. Tem livro que ele não fica aberto, né? Você tem que estar ali segurando.
Inclusive, todo. tem um livro que eu estou lendo, que é mais assim, uma publicação da minha religião, né? Com base na histórica, bibliográfica. E ali já me incomoda um pouquinho mais a leitura, porque a letra é muito fina. Não é a letra grossa, assim, mais legível, é uma letra mais fina. E aí eu percebo que é um pouquinho mais dolorosa assim, a minha leitura. Então, eu percebi Claro. esses detalhes. Então, vamos pegar aqui um texto, né? Depois de tanto exercício, tem que ter uma verificação. E quantas verificações nós já fizemos? Acho que já fazemos 4. Você tem aí o nome dos textos? Temos nove, rápido, décima leitura dinâmica. Nós já fizemos método de estudo, página 1, página cérebro humano, página 2, página 15, gostando mais de você, e o último teste foi página 5, Bíblia Sagrada. Tá, nós vamos ler aqui, ó. Sucesso se mede em centímetros. Ou melhor, vamos pegar um outro aqui que é muito legal, ó. Trabalho em equipe, ó. Trabalho em equipe, página 48, certo? É. Eu vou marcar para você 10 segundos só, tá? E vamos ver o que acontece, certo? Então, a ideia é sempre estar lendo a folha toda. Às vezes não dá, né? Então, você vai ver quantos parágrafos você consegue, tá certo? Peraí, qual é a Então, página? ela está lá na apostila, contando pelo rodapé, na página 48. Ok, já está impresso, então para você vai ser a 48. Preparado? Peraí. Tem papel e caneta aí? Eu tenho um app aqui no celular que eu Ok. Então, estou no computador. prepara, vamos ver como é que está seu Peraí, desempenho. para ler. Certo. Atenção, valendo. Show. Até onde você foi? Até o parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, na último número 5 ponto. Qual palavra? 5, número 5. Ah, tá. Então você leu 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos completos. Uhum. Pergunta 1. Você ainda lembra o título? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Então você vai escrever aí. Trabalho em equipe. Número 2. O texto diz assim, ó, ele pede para você imaginar, né? Imagine você e mais quantos? 5 é 4. Depois ela pegou e consulta. 5 pessoas. E um bot. Não ficou claro aqui para mim o áudio. Você mais Eu quantos? não estou com o meu microfone. 5 ou 4? 5, Tá. desculpa. 5. Imagine você e mais quantos? 5 pessoas em um bot. Não. Imagine você e Ah, mais mais 4, mais quantos? 4. Mais 4 pessoas em um bot. Mais 4 pessoas. Escreve aí. Ok. Né? No total são 5. Né? Número 3. O que vocês estão fazendo? Você e mais 4, 5 pessoas, né? Estamos remando, só que tem um grupo, uma parte. Remando. Remando. Vocês estão remando, né? Vocês participam de alguma coisa? Uma competição. É uma competição, escreve aí. Alguns alunos, né, dizem que é uma pescaria, né? Meu professor, se tiver eu mais 4 amigos meus dentro de um barco, você pode saber que é uma pescaria. Entendeu? A palavra competição está bem na cara aqui para mim. Tá. Mas ele vai ligando uma coisa com a outra e fala que é É pescaria mesmo. intuição. Número 4. O Não, interessante é 5. que tem um conflito dentro do seu barco, tá? Tem
Uhum. 4 pessoas remam de um jeito. Uhum. Então, tem 4 pessoas. 4 pessoas, né? Remam de um jeito. Estão remando para frente, enquanto o outro está remando para trás. Tá, eu só perguntei dos 4, né? Ah, tá. Como Quatro estão pessoas estão. remando os 4? 4 remando para frente. Remando para frente, tá correto, mas para frente é muito relativo, concorda? Uhum. Em direção, seguindo comigo, Em direção a quê? em direção à linha de chegada. A linha de Não sei. chegada. Ok. Que o para frente aí pode ser o contrário, né? Da linha da chegada, né? Porque para frente é relativo. Então, já tem, só que tem uma outra pessoa, pergunta 6 agora? É a 6 agora, né? Ou a 5? Parece. Tá, tem uma pessoa que rema diferente. Uma pessoa está remando para trás, ao contrário. Uma pessoa rema ao contrário, tá? O que que você pode falar sobre ela, né? Essa é a pergunta 7, né? A pessoa, ela está fora não está mais em harmonia com a equipe. Ela está indo contra a equipe. Ela não está Contra colaborando. a equipe, em desfavor, né? Então, número 1 é trabalho em equipe, número 2, 4 pessoas, 3 remando, 4, né? Tá remando para frente ou para a chegada. A Uhum. número 5 rema ao contrário, agora foi a 6, na verdade, né? Não, tem certeza? A 6 Tem, foi ao contrário. Um é o tipo. 2, sim, eu 4 acabei de... pessoas. 3 Isso. estão remando. 4, competição. Ah, 5. é verdade, competição. Agora é o número Pulei 8. competição. Exatamente, número 8, né? O texto diz que desse jeito é quase impossível Que a equipe vence a competição. vencer. Vocês vão chegar, né? Uhum. Vocês vão vencer, só não vão chegar, só não vão Vão vencer, chegar, né? só não vão vencer. Exatamente. Ok. Pergunta número 9. O texto ele não quer falar de remo. Observe, a gente já fez 8 perguntas sobre remo e, na verdade, o assunto não é sobre remo. Não é sobre competição, não é sobre O assunto é sobre o trabalho de importante é equipe. competir, não é sobre isso. É sobre o quê? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, mas onde? Dentro das empresas. Ele está falando sobre o trabalho das equipes nas empresas, né? Uhum. Você nota quanto? Isso, 10 pontos. E número 10. Qual é a correlação que ele faz aí, né? Entre o trabalho de uma equipe no remo e o trabalho da equipe numa empresa? E se a equipe estiver em desarmonia, pode ser que tenham 3 pessoas trabalhando para seguindo uma direção, enquanto as outras não estão seguindo a mesma direção. Logo, a equipe entra em conflito, e aí vai ficar. A equipe não vai ter o mesmo sucesso que teria se fosse os 5, né? Se estivesse trabalhando em E conjunto os 5. a equipe empresarial não vai atingir as metas como se, né, ao contrário, estivessem unidas, né? Uhum. Muito bem, deu 100% aí. É mesmo? Foi bom esse, hein? Acho que só teve 2 ou 3 pessoas que conseguiram Só, 100% só que nesse assim, como texto. que, nesse tempo, só que assim, tá faltando, porque assim, eu não li o último parágrafo, né? Claro, ok. Mas aí daria para fazer umas 15 perguntas, né? Se você tivesse lido. Entendi. Porque, na verdade, Então, você você vai pergunta de acordo com o que foi lido. mas às vezes eu pergunto mais de 10, né? Então, você vai contar as que você não leu e descontar do total, que é 175. E aí, esse total, né? A gente vai multiplicar por 6. Aí nós temos o PPM e a compreensão, que foi exemplar, né? Porque, assim, na prática, eu prefiro melhor essa compreensão. Não Porque entendi. porque, assim, aqui, eu estava até lendo no aprendizagem dinâmica, eles explicam sobre isso. Aqui eu estou em um momento de teste, então eu estou vindo doido para acertar. Só que no dia a dia, na leitura do dia a dia, a minha compreensão e retenção, eu percebo que ela está deixando a desejar. Apesar O de que eu estou normal é o contrário, né? Você sabe disso, né?
Sei, é porque aqui eu me preparo, né? Aqui eu, você viu, antes de você falar, eu já estou aqui O normal é o aquecendo. contrário. O Eu já venho normal é que, com. sob efeito de teste, você seja pior Uhum. e que no seu privado você pontue mais. Tanto que pessoas, às vezes, tiram notas altíssimas em simulados e, na hora da prova, por despreparo da inteligência emocional, elas têm um resultado inferior, né? É claro que você pode estar usando âncoras, né, para poder se Assim, motivar, para, né, ter disparos é, emocionais, né? no meu caso, eu nem diria que são as âncoras. Porque eu não percebo, eu me percebo pressionado aqui na hora de fazer. É a estratégia que eu estou usando. Porque, por exemplo, quando eu estou lendo, eu estou vindo na história, mas eu estou dando atenção a pontos-chave, porque eu sei que vão ser perguntados. Então, por E, exemplo, por exemplo, números, se eu eu pego, opa, tem uma número sala aqui. de aula que tiver 5 pessoas, a minha demonstração, por exemplo, eu vou ler o texto e vou fazer uma explanação pior do que se eu tivesse num auditório com 1.000 pessoas. É como se eu, num auditório com 1.000 pessoas, me sentisse mais pressionado. Pessoas que não, que entram em desespero, né? O escorpião, por exemplo, se mata, né? Se ele se sentir acuado, né? Ele mesmo pega o ferrão e suicida. Então, tem espécie que não gosta de pressão, não, Inclusive, assim como o ser inclusive, humano. uma curiosidade engraçada, né? O Plínio, ele tem o mapa dele dos motivos, das principais motivos de depressão, né? Isso é dele, não que ele encontrou em algum livro. E aí tem um dos tipos dele que ele chama, ele deu esse nome, escorpião encurralado, que é a pessoa que se vê sem saída na vida por alguma razão, e ela quer se matar porque não vê saída, nem por conta de trauma de infância, não é por conta de decepção ou de luto, é por conta de estar encurralado. E, de fato, eu já peguei alguns casos assim, onde o fator determinante para a depressão da pessoa profunda é estar encurralado, não ver saída na vida. Ou uma dívida muito grande, um desprezo muito grande, talvez da parte da família, um abandono que sofreu. E é engraçado, ele usa esse mesmo termo, escorpião Exato. encurralado. Já o golfinho já é diferente, né? O golfinho, se ele fizer o truque e não ganhar o peixe, né? Ou seja, ele ficou frustrado na recompensa, ele vai para o fundo da água, né? E inventa um truque novo e apresenta. Rapaz, gostei dessa metáfora aí, viu? Muito O bom. golfinho ele é fantástico, né? Bom saber Tanto isso aí. que a maior empresa de PNL que eu conheço, né? Se chama Golfinho. Que é Eu conheço o blog a dele. brasileira de PNL, o símbolo dela é um golfinho. Agora, que legal. Agora eu entendi por que o nome é Golfinho. É, porque O o blog golfinho ele dele já é não bem tem completo. O blog depressão, dele tem. né? O golfinho ele não tem depressão. O golfinho ele tem insight. Quando ele não tem crise, que crise, né? Ele tem 2 sentidos em japonês, né? Que é crise mesmo e oportunidade, né? Que é a palavra Kaizen, né? Melhora contínua, né? Então, legal. Quanto deu aí? Bom, 138 palavras, que só número 37, vezes 6, não é isso? Isso. 828, ainda não bati as mil. Você falou assim, esse ano, esse semana você vai mil, não bati É as mil. 828, mas foi quase, viu? Foi quase, foi muito bom mesmo, mas principalmente porque tem uma compatibilidade muito boa, né? Então, é melhor você ter feito 800 com 100 do que 1.000 com 70, né? Faz sentido. Tá? Mas foi muito Verdade, legal. eu esqueço desse detalhe, né, que a compreensão também não é só número. Essa semana você vai pingar entre módulos esquerda, direita, esquerda, cabeça para baixo, do caderno básico e do caderno intermediário, visando ainda atingir as 1.000 palavras. Já que a compreensão está bem alta, ao invés da gente ir hoje para o caderno avançado, é melhor a gente praticar um pouco mais de fisiologia para poder bater as 1.000 palavras. Um pouquinho mais. E aí, na semana seguinte, ver se chega nas 1.000, porque o caderno avançado ele é muito mais treinamento de retenção, compreensão automática, automação da retenção, né? Do que velocidade. Peraí, Ok, caderno automático é mais retenção. O avançado agora, né?
Porque todos os exercícios ele tem um formato de texto. Uhum. Então, vamos lá. Então é Eu diferenciado. preciso só de sua orientação para eu acertar, então, calibrar melhor esse exercício, porque eu tenho às vezes a minha impressão é que eu não estou evoluindo nele. Exato. A maneira mais adequada é você colocar uma velocidade um pouquinho acima da que você aguenta. Certo.